Amém, irmãos? Aleluia. Saudade, irmão Juninho, a igreja de joelho. Quanto tempo. Aleluia. Precisamos nos prostrar, irmãos, perante a presença do nosso Rei. Amém? Vou incomodar os irmãos mais um instantezinho. Se coloque de pé para a gente ler o nosso texto bíblico, para a gente dar início à nossa palavra. Nós vamos ler o texto, irmãos, do Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso 24. Amém? Mateus 16, verso 24. A gente vai ler aqui um texto para a gente refletir nessa noite. Amém? Mateus 16, no verso 24, nos diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Feche seus olhos. Amado Deus, poderoso Pai, essa noite nós te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos. Obrigado pela tua presença maravilhosa em nossos corações. Obrigado por esse momento de adoração. Obrigado, Pai, porque nos reunimos aqui nessa noite para te glorificar, para te exaltar e aprender mais de ti. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado que até aqui tu nos tens sustentado, tem nos capacitado. Cada um de nós que aqui estamos, te agradecemos, Senhor, porque tu com tua mão poderosa está cuidando de nós, cuidando da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, de tudo que nós temos contato. O Senhor está sempre com tua mão poderosa cuidando de nós. Muito obrigado, te agradecemos. Espírito Santo, eu te peço que não seja a minha vida aqui nessa hora, que não sejam as minhas palavras, mas sim as tuas palavras, Senhor, que viemos ensinar aqui nessa noite. Nós necessitamos, Espírito Santo, de aprender mais de ti, de sairmos daqui edificados pela tua palavra, de aprendermos mais e mais do nosso Rei, Senhor querido, para que nós venhamos a glorificá-lo, exaltá-lo, Senhor querido, e caminharmos com Ele, junto com Ele, Pai querido, para o caminho da vida eterna que o Senhor tem prometido para nós. Cuida de nós aqui nessa noite. E nós declaramos também que toda hoste maligna que esteja tentando atrapalhar esse momento, tentando roubar essa palavra, seja repreendida, amarrada em nome de Jesus. Nós não aceitamos esses inimigos aqui. Que essa noite seja só a palavra do Senhor em nossas vidas. Toma conta deste culto, Espírito Santo. Conduza nossas vidas. Livra-nos de tudo que não provenha de ti. E que seja a tua palavra nos ensinando, nos direcionando. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso do nosso Messias. Amém. Pode tomar assento, irmão. Fica à vontade. Amém, irmãos? Amém. Nesse texto que a gente leu aqui, foi um versículo, né, pequeno, o Espírito Santo tem me revelado um tema assim para a gente conversar: os desafios da cruz na caminhada do reino. Bem, irmãos, é meio assim, né, a gente chama de desafio e tal. Como que a gente entende o que é um desafio, para a gente ter uma base assim? O que é um desafio? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente vai pôr aquilo em prática. Amém? É ou não é? A gente aprende a andar de bicicleta com o nosso pai, ele segurando atrás assim. Aí de repente dá aquela vontade, eu vou andar sozinho nesse negócio aqui. Aí a gente pega e sobe nela, vai, cai uns tombos, estraga o negócio, vai. Mas a gente vai aprendendo. E é um desafio aquilo pra gente. Aí a gente fica naquele foco novamente. Amanhã eu vou tentar de novo. Eu vou conseguir. E isso acontece quando a gente tira a nossa habilitação, quando a gente troca de emprego, quando a gente vai fazer algo que foge daquilo que está na nossa caminhada, que está na nossa vida. Amém, irmãos? E nós vimos lá de trás, na nossa velha vidinha, a nossa vida estranha lá de trás, a gente vinha na nossa vidinha, que a gente fazia as coisas todas estranhas, a gente não fazia nada de acordo com a vontade de Deus, a gente falava mal das pessoas, a gente roubava, a gente fazia tudo aquilo que era contra aquilo que Deus quer. De repente, aceitamos Jesus. A gente encontra uma palavra, a pessoa prega uma palavra para a gente, o Espírito Santo vem, toca o nosso coração, muda a nossa vida, fala assim: hoje você vai servir ao Senhor Jesus Cristo, você vai entender quem é Jesus Cristo, você vai caminhar como Jesus Cristo caminhava. E a gente pensa assim: vamos lá, ué, fazer uma caminhada com Jesus aí e tal. A gente vai vendo o texto aqui, como é que ele era, ouve falar as histórias, as pregações e tal. E a gente começa a caminhar com Jesus. Amém, irmãos? Há
a um pensamento e uma atitude. Muitas pessoas, quando elas entram na igreja, que elas aceitam Jesus, elas acreditam que vai vir a fadinha mágica e vai fazer tim, pronto, agora você é uma benção. É ou não é? Você também não pensou assim? Eu pensei que ia ser assim. É ou não é, irmãos? Não mente para você mesmo. Não mente. A gente achava que ia ser moleza. Ih, Jesus agora vai me libertar de tudo, tal. Ele vai libertar. Ele não é nada disso, mentira. Só, irmãos, que a gente tem que se desconectar daquela velha criatura. Aí começa o desafio. Aí as coisas começam, você entra no fluxo contrário do inimigo das nossas vidas. Aí você começa a dar de cara com Satanás. É ou não é? Ou é moleza? A gente começa a bater no fluxo contrário dele. Aí as coisas começam a dar esquisito. O carro quebra, você fala, pô, mas eu entrei na igreja, meu carro quebrou. De repente a conta no banco aparece um monte de sinalzinho de menos. Pô, mas eu estou na igreja, estou devendo. De repente a doença chega na nossa casa. Pô, mas eu sou crente. E a doença chegou. É ou não é verdade? Ou só acontece comigo isso? De repente se levanta até os da nossa casa contra a gente. Acontece ou não acontece? Amém, irmãos? Isso é o início da caminhada cristã. É um desafio. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Não pensa que vai ser uma molezinha não, chegar aqui e tal, e vai ser tudo bonitinho, você vai ter um crentinho bonitinho, saradinho, limpinho. Não vai estar não, irmão. Vai ter um processão aí que nós vamos passar firme. Jesus, quando ele disse isso aqui, ele falou para os discípulos dele: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Foi moleza para Jesus ou não? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Para a gente entender que os desafios na caminhada do reino não vai ser tão simples assim. Não vai ser tão molezinha, igual muita gente prega por aí e a gente acha que é. Né, Juninho? Não é. Amém? E nessa noite nós vamos aprender com Jesus alguns desafios nessa caminhada. Alguns, porque é muito. Não vai ficar até o mês que vem aqui, a gente não acaba, tanto desafio que aparece. Sabe? Quais são esses desafios? Com base nas palavras de Jesus. Vamos começar. Primeiro desafio com base no texto que nós lemos aqui. Eu gostaria que você focasse bem no iniciozinho do texto. Obrigado, meu amor. Amém, irmãos? Elogio também faz parte da caminhada do rei. Para você ver no início do texto, então diz assim, ó, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim. O que é esse primeiro desafio? Se alguém quer vir após mim. O que Jesus está propondo aqui? Uma decisão. É ou não é? Você não vai sair de qualquer jeito. Ele diz: se quiser vir após mim. Se você quiser encarar minha luta aqui do jeito que é o reino, vem após mim. Irmãos, olha a seriedade disso. Aqui os discípulos estavam caminhando com Jesus, eles foram vendo toda a trajetória. O tanto que Jesus estava sendo perseguido, por quê? Porque ele estava pregando a palavra da verdade, o evangelho do reino. Estava sendo ensinado tanto para os discípulos como para as pessoas que se aglomeravam ali para modo de entender aquilo, quem era Jesus e o que ele estava fazendo. Então, tudo isso vinha acontecendo, os discípulos vendo aquilo ali. E eles começaram a entender, falaram: nossa, mas esse evangelho do reino não é brincadeira, não. O negócio é muito sério. Irmãos, então o que a gente entende para a gente trazer isso para a nossa vida hoje, com base nas palavras de Jesus? Primeiro, a gente tem que mudar as nossas ações e as nossas atitudes. Já começa aqui um trabalhozinho. Já começa uma mudançazinha. Sabe? Para se manter no caminho de Jesus. Quer dizer, eu vou ter minha mudança, aí vem a parte difícil, se manter no caminho de Jesus. Você entende a seriedade disso? A seriedade que não é simplesmente mudar, mas é se manter uma mudança nova, uma base nova, diferente. Jesus disse aqui também, em Mateus 10:40, ele diz assim: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aleluia! Aleluia! Jesus foi preparando o caminho, ele não enganou ninguém.
Ele não falou assim, vou pôr vocês aqui que vai ser molezinha, vocês vão ficar filé, vocês vão ter um vidão, vai ser top o negócio. Esquece. Aquele que me recebe, aquele recebe aquele que me enviou. E aquele que enviou, que é o nosso Pai Celeste, gosta das coisas certas. Gosta que a gente esteja alinhado com a vontade dele. Amém, irmãos? Quão difícil é a gente se manter alinhado com a vontade de Jesus? Ou só é fácil para vocês? Para mim não é, não. Todo dia tem um pega diferente. Vamos usar uma palavra, você mata um leão hoje, amanhã aparece um ursão, um grandão para pegar a gente. Então, amados, é uma decisão isso. Eu decidi seguir os caminhos de Jesus. Então, irmãos, vai ter bombardeio? Vai ter pega? Vai se levantar a hoste do inferno? Vai. Não vai ser moleza não, irmão. É por isso que nós precisamos mudar nossas atitudes, para se manter na caminhada com Jesus. Tem hora que é bom pôr o joelho no chão e chorar. Como diz a irmã Ângela, tem que chorar, porque não tem outro que fazer mais. É chorar perante Deus. E o nosso Pai ama quando nós fechamos a porta do nosso quarto, botamos o nosso joelho no chão e choramos perante Ele. Que é a única coisa que a gente vai conseguir fazer é chorar. De frente à situação. Mas Ele está lá com os seus braços abertos sempre. Chora, meu filho. Chora que eu vou te dar força. Pode ficar tranquilo. Eu sei que é difícil. Aqui está de demônio atrás dele aqui assim, ó. Tal. Eu sei que é difícil, mas pode chorar que aqui eu aguento você. Pode ficar tranquilo. Eu vou te recuperar. Amém, irmãos? Então, irmãos, o céu é lugar de gente forte. É gente que aguenta pancada mesmo. Jesus nos mostrou isso aí. Jesus não mostrou nada, não mostrou nenhuma brincadeirinha. Ele falou, vai ser difícil. Vocês querem viver comigo, caminhar comigo? Não vai ser brincadeira não. Não estou aqui para te desanimar não, mas te abrir os olhos para a realidade, não para brincadeira que muita gente está pregando por aí. É o evangelho do reino, irmãos. Vai ter pancadaria sim. Vai ter pancadaria sim. Nós vamos ter que mudar nossa carcaçona velha aqui, vai ter que sair. Vai começar de dentro para fora. As máscaras vão cair, não adianta. Não adianta. No reino do céu nós não entramos. A gente não vai entrar do jeito que a gente acha que a gente vai entrar. Negativo, é do jeito dele. Amém, irmãos? Para mim me adiantar um pouco. E segundo, para a gente entender esse primeiro desafio de uma decisão. Entender que essa caminhada não é fácil, como eu estava relatando para os irmãos. Jesus disse em João 8,47: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se essa caminhada não é fácil, qual que é o único ponto que nós temos para nos apoiar? Ele. Põe esse joelho no chão. Começa a falar com Ele. Começa a orar para Ele. Começa a orar e buscar dele. Ele vai responder para a gente. Porque o nosso Pai fala conosco. É nós é que não temos muito tempo de falar com Ele. Amém, irmãos? Existe um negócio que fica na palma da mão que tira o nosso tempo de falar com Ele. Eu ouvi as palavras dele. Amém, irmãos? Tira o nosso tempo de falar com Ele, de ouvi-lo. Isso acontece com todos nós. Eu não vou falar que eu sou diferente de você. Acontece com todos nós. A gente necessita de parar para falar com o nosso Deus e ouvirmos o nosso Deus. Amém, irmãos? Precisamos desse tempo com Ele, de falar com Ele. Porque não vai ser fácil. Não foi fácil para ninguém. Não foi fácil para os apóstolos. Para o próprio Jesus, ele passou muitas dores nisso. Foi difícil para ele. E a gente para e ouve as palavras de Deus. As palavras de Deus vão nos dar conforto, vão nos dar sabedoria, vão nos dar entendimento para vencer todas essas dificuldades. Aleluia. Glória. Amém, irmãos? Vai nos dar novamente força para viver. E aquele momento que a gente se sente mais fragilizado, que a gente está mais bombardeado, que a gente está mais caído, é que é o momento de se jogar na presença dele e falar com ele. Pai, me ajuda, tá difícil, eu não estou aguentando. Esses dias para trás, te juro para vocês, eu cheguei a me colocar no quarto, fechei a porta e chorei. Falei, Deus, eu não estou aguentando mais, o que está acontecendo comigo? Aí a gente vem com aquela velha murmuração, né? Estou na tua casa, eu busco, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus não está nem aí para isso. Ele quer que eu tenha fé que Ele vai cuidar de mim. Tá? Amado, não é fácil essa caminhada do reino. Quem falou isso para você mentiu. Amém? Terceiro ponto para a gente ir adiantando aqui, que são um desafio de uma decisão, vir após mim.
Existe algo, amados, que vem na nossa vida todo dia, que são os revides da velha vida. Amém ou não? Aqui no nosso Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz: no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os revides da velha vida. Juninho, quando o camarada acha que ele tá bonzão, tô crente já, tô um cara, expulso demônio, de repente, irmão, aí vem aquelas coisas antigas, aí passa o cara despejando a raiva na cara do cara assim, ó. Aí toca aquele rock and roll dos anos 80, o pezinho fica, aí o cara começa a lembrar daquelas peripécias do passado, e isso infiltra no coração da gente. Infiltra, amados, e vai começando a vai começando a atrapalhar a nossa convivência com o nosso Deus. Porque o desejo da carne, ele é terrível, e ele vem mesmo com uma força tremenda para cima da gente. Ele vem com uma força terrível mesmo para nos abater. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades. Mas a carne, ela é terrível. Se o camarada que ouve aquela música bonita lá dos anos 90, e ele paquerava todas as menininhas do bairro, a hora que passa uma menina na frente dele, ele lembra daquilo, irmão. Já lá vai um pecadão pro coração. O cara que bebia, perdava, ele chegava lá, a hora que ele vê aquele copão de cerveja, ele fica doidão. A boca dele enche d'água. É ou não é? Ou é só comigo que aconteceu isso? Amém, irmãos? São os revides da velha vida. Satanás sabe perfeitamente o teu e o meu ponto fraco. Ele sabe onde atacar-nos. Ele sabe onde ele vai atacar nossas vidas, irmão. Ele sabe muito bem aonde a gente pode cair. Ele sabe. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão, bramando louco para nos devorar. E se nós vacilarmos e deixarmos um segundinho, ele vai nos pegar no nosso ponto fraco, que ele sabe onde é. Não fica declarando palavras: eu sou assim, se eu fizer isso, não faz isso comigo não, que eu fico bravo. Satanás está lá escutando. Ele vai te pegar no teu ponto fraco, vai te envergonhar, vai te tacar no chão, e vai até tirar a tua fé. Amém, irmãos? Mas Jesus não quer isso, porque ele deu isso para nós. Ele nos ensinou que não seria fácil, e a gente tem que tomar muito cuidado com os revises que vêm sobre a nossa vida. Ele tem que nos esquecer, irmão, mais um ponto para seguirmos nessa caminhada do vir após mim. Nós temos que ser perseverantes. Em tudo nessa vida nós necessitamos de perseverança. Perseveramos no nosso casamento, perseveramos no nosso trabalho, e principalmente na caminhada de fé, principalmente com Jesus. Esse é o ponto de perseverança. Converso muito com pessoas que são diferenciais, né? Em viver pela fé, e às vezes eu fico admirado. Falei, será que eu ia ter essa capacidade? Mas a gente conversa com essas pessoas, a gente se enche de fé, porque é o seguinte: a gente vê o tanto que a fé deles é tão forte que eles conseguem batalhar com isso, eles perseveram, mesmo que está doendo, mesmo que está difícil, estão lá. Amados, em João 3,16, eu falei para vocês que a gente precisa de perseverança. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Gente, amados, pensa, Deus deu o Filho dele aqui para morrer por nós, pagou um preço terrível de cruz, para modo que a gente estivesse aqui hoje, vivos, livres, tendo acesso ao Pai. Se Ele fez tudo isso, Ele é Pai, Ele vai cuidar de cada um de nós. Ele vai nos dar essa perseverança que a gente precisa, que muitas vezes a gente dá vontade de desistir, não é, Paulo? Dá vontade de desistir, não dá vontade de... Mas Deus está lá, não desista, acredita, somente creia. O que Jesus disse para aquele homem no momento que ele ia indo para casa? Parou todo mundo atrapalhando: Senhor, somente creia. Creia. É isso que Jesus falou para ele. Era um obstáculo para aquele homem, ele estava desesperado, tinha alguém morrendo lá. Mas Jesus falou: somente creia. Creia. A situação está difícil, creia. Tira os olhos dela, creia. Amém, irmãos? E segundo, para a gente dar mais um entendimento aqui, o segundo desafio da caminhada cristã, que são muitos, são a luta do meu eu contra eu mesmo. Tem um louvor que fala isso aí. A luta do meu eu contra eu mesmo. É fácil ou não? Diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se
se negue. Oh Deus. Amém, irmãos? Essa é uma luta, irmãos. Não vai ser o pastor que vai vencer para você. Não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser a esposa, nem o esposo. Ninguém. É eu. Sou eu. É eu contra mim mesmo. É eu que vou lutar contra esse Gilberto que está aqui dentro. Eu que vou lutar contra aquela velha criatura que está aqui dentro, que ainda quer fazer rolo ainda. É a luta de quem está aqui dentro, que ainda quer ser respondão. É a luta de quem está aqui dentro, que ainda quer ser uma pessoa ruim. É uma luta de quem está aqui dentro, que tem uma fé desse tamanhozinho. É a luta de quem está aqui dentro, que não acredita em nada. É a luta de quem está aqui dentro, que é um baita de um descrente. Essa que é a luta. Essa é a luta. Essa é a luta que ninguém vai vencer para você. E só tem um que pode te ajudar a vencer essa luta: Espírito Santo de Deus. Porque Jesus enviou ele para te ajudar. Ele falou assim: você é o templo, você é a habitação do Espírito. E se Jesus Cristo estiver habitando em você, você vai vencer essa luta do teu eu contra você mesmo. Amém? É ou não é verdade? Amados, o meu irmão, quando ele parou de fumar, ele pegou uma gripe terrível, ele fumava quase que acendia um bituca no outro assim. É um relato que ele contou para mim. Aí ele disse que aquilo era tão terrível, ele fumava aquilo e ele pegou um resfriado muito forte. De repente ele tossia assim, daquilo saía até aquelas coisas dentro dele. Aí a minha cunhada chegou e falou para ele assim: para com esse cigarro, tá te matando. E ele não parava, era viciadão mesmo. Aí ele pegou: pega isso aí e joga fora, não põe essa boca mais. Mas depois daquilo a vida dele transformou. Ele tomou uma decisão, falou: não quero mais isso aqui. Mas só que de vez em quando o cheiro daquilo vinha no nariz dele, que as pessoas fumavam perto dele. E o eu dele começava: fuma, pega um só, não vai dar nada não. Amém, irmãos? O nosso eu contra ele é difícil mexer com esse camaradinho aqui, viu? Esses caras que entram dentro de nós aqui, pra gente se despedir disso aí é terrível. Então, quanto tempo, amados, nós vivemos segundo as paixões mundanas? Por isso que essa luta do nosso eu contra nós mesmos não vai ser brincadeira. Não vai ser tão fácil igual a gente imagina. Jesus disse, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém, irmão? Além da gente lutar contra nós mesmos, ainda Deus está falando assim: é a vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa santificação. É fácil, irmão? Essa é a caminhada cristã. Não pense que é aquela molezinha que o povo ensina para vocês aí, não. Festa, o som da terra vai descer, não tem nada desse negócio, não. Bota o joelho no chão e vamos orar, e vamos clamar, porque nós estamos contra o fluxo do inimigo. Esses dias para trás nós estamos conversando aí com o pessoal do diaconato, aí relatamos uns acontecidos. De repente um irmão relatou o acontecido, outro irmão relatou outro acontecido, outro irmão já relatou o acontecido, outro ali relatou outro relatou, quase todos. Conversamos com o pastor relatou também os acontecidos. Aí eu falei: pastor, vamos dar glória a Deus. Ele falou: o quê? Nós estamos tudo tomando pancada e tudo quanto é lado aqui. Eu falei: se nós estamos tomando pancada aqui, nós não estamos fazendo a vontade desse diabo aí não. Glória a Deus. A gente está vivendo aquilo que o Senhor Jesus quer. A gente está vivendo aquilo que Ele quer. Nós mudamos o nosso pensamento. Sabe, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca. Sabe, é pessoas que têm desejo de conhecer Jesus verdadeiramente. Você entendeu? Nós estamos conta do fluxo dele. Agora, se está tudo muito certinho, irmãos, nós estamos caminhando com Ele, abraçadinho com Ele, tomando suquinho de laranja com Ele. E Jesus está todo descontente conosco lá. Amém, irmãos? Se nós somos aqui hoje, se você está passando por batalhas, irmãos, creia, você está na contramão do inimigo. Ele está totalmente enraivado com você. Ele quer te fazer desistir da fé. Ele quer te fazer abandonar aquilo que foi te ensinado por Jesus Cristo. Amém? Cuidado, que a gente, muitas vezes, por a gente viver muito tempo nas paixões mundanas, a gente acha que algo está dando ruim para a gente. Não é. Simplesmente você está desagradando as forças inimigas. Amém? E ainda tem mais. O desafio de negar está enraizado em nós. Nessa de eu dizer negue a si mesmo, existe algo, uns velhos costumes, velhas práticas que ficou lá de trás, que está enraizado na gente. Mas o Espírito Santo é que tira isso da gente. Ele é que limpa. Em Colossenses 3:5 também diz assim, ó, o nosso Deus, usando a vida do apóstolo Paulo, né, Jesus falando assim: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Amém, irmãos? Ah, natureza terrena, que misericórdia com esse negócio. Jesus lutou muito contra isso. Muito. Porque ele via nos seus discípulos
que tinha a natureza terrena deles. O próprio Judas, no momento, ele não aguentava ver dinheiro naquela bolsa, ele não foi cuidado. Jeitão uma grana ali. Falaram para ele, ó, 30 moedas para você entregar um homem aí. Opa, pra já, vai dar um negócio aí. Tinha algo enraizado nele ali. Amém, irmãos? Aquilo era uma coisa antiga que estava nele. A dureza de Pedro, aquela grosseria, que ele era firme, ele era forte, era algo que estava nele. Ele era acostumado a lidar com a turma dele lá, ele era durão mesmo. Ele batia pesado da turma dele. Jesus via tudo isso. Amém? E também como ele via a doçura do apóstolo João, mas também ele via nos seus discípulos que são pessoas que precisavam de conserto, que tinha algo ainda da velha criatura enraizado neles, mas que pelo poder do Espírito Santo vai sendo limpo. Amém, irmãos? Graças ao bom Deus eu consegui de uma boa parte. O Espírito Santo ainda está batalhando aqui para nós limpar isso aqui ainda, porque não é fácil. A gente vive uma vida muito grande, errado nas paixões do mundo. Hoje, para a gente sair disso, existe um preço a ser pago. Coisas vão doer. É a mesma coisa de você tirar uma sujeira de um piso, você pode até arrancar um pedaço. Amém? Pode até arrancar um pedacinho de nós. Deixar coisas que começaram a fazer mal para nós. Amém? E para a gente entender mais um pouco dessa luta do meu eu contra ele mesmo, existe também um detalhe grande: eu versus a tentação. A velha vida agora, ela me faz mal. Amém, irmãos? Romanos 7,19, apóstolo Paulo teve um contato com Jesus fantástico, 3 dias ali cego, ele teve um contato próximo com Jesus. Diz assim, ó, em Romanos 7,19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. É ou não é? Não é assim que funciona? Não adianta eu pagar de bonzinho para vocês aqui, lá fora, lá. Amém? Adianta. Adianta, infelizmente, não vai dar certo. Vai dar algo muito estranho. Porque a gente é tentado. A gente é tentado. Esses dias a gente trabalhando lá assim, e a gente, né, tem vários cristãos que trabalham com a gente, aspas, né? E o pessoal não pode ver uma coisa diferente que já está lá, sabe, detonando. E eu comecei a pensar nisso aqui. Eu falei assim, gente, nós não conseguimos vencer aquela tentação que ainda quer residir dentro de nós ainda. Sabe, está aqui dentro ainda. Eu me converti, aceitei Jesus, mas ainda tem espaços dentro de mim que precisam passar pelo processo, que precisam passar pela varredura, que o Espírito Santo está empurrando lá, mas se a gente descuidar, eles revoltam e vêm para cima da gente. Amados, depois que você aceitou Jesus, eu e você aceitamos Jesus, a gente já é cristão. Lá fora as pessoas querem ver o meu e o teu exemplo. As pessoas querem ver no que nós nos tornamos. Eles querem ver do que eu e você somos feitos. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou se nós somos uma beira de uma falseta, vamos dizer assim. Amém, irmão? Lá fora você está sendo vigiado. As pessoas podem se converter porque eu e você estamos dando o exemplo de Cristo. Mas também muitos podem repudiar a igreja porque eu e você estamos dando um exemplo horroroso de cristão. Amém? As pessoas vão falar assim, mas não é crente? Ou frase que eu odeio ela. Mas não é crente? O cara está lá xingando, dando vexame na fila do mercado, falando um monte de palavrão, aí as pessoas falam assim, esse cara aí é crente, né? Já pensou, irmão? Às vezes é eu e você que pode ser aquele crente lá que o cara está falando mal. Amém? Então essa luta do meu eu contra eu mesmo não é brincadeira. Se você aceitou Jesus, se prepare. Se prepare mesmo. Não entra nisso aqui achando que vai ser um filezinho, não, que a pancadaria vai vir mesmo. E o nosso inimigo é especialista em guerra e ele é impiedoso, ele vai bater forte. Ele vai bater forte. Ele vai bater para te derrubar. Se possível até te matar. Ele não está de brincadeira. Amém, irmãos? Ele não está de brincadeira. Porque o tempinho dele está se esgotando e ele quer arrastar o mais que ele puder com ele. E Jesus não quer isso, ele quer nós com ele. Amém? Por isso que ele vem nos moldando. Por isso que ele vem nos transformando. Por isso que ele vem mudando a nossa vida. Porque nós viemos caminhar junto com ele. Tá? Começa a vencer as tuas batalhas, irmão. Começa a colocar elas em oração e fala, Senhor, essa área aqui, ó, eu estou sendo fraco. E eu preciso vencer isso aqui, Senhor. Me ajuda, Jesus. Espírito Santo me socorre. Eu posso pegar uma garrafa de cerveja, eu fico doidão. Eu quero beber aquele negócio, eu não posso.
Amém, irmãos? Eu não posso ver uma mulher na rua que eu estou olhando para ela. Senhor, me ajuda. Amém, irmãos? A gente precisa vencer essas tentações. E não é uma luta, como eu disse para vocês anteriormente, que o pastor vai vencer para você, que ninguém, é eu que vou ter que vencer ela. Eu. É comigo se pega aí. Amém? Olha o seu irmão e fala, como é que está a tua luta com o teu eu contra você mesmo aí? Fala para ele. Aleluia. Amém, irmãos? Terceiro desafio para a gente entender esse raciocínio: aceitar os ensinamentos e segui-lo. Jesus disse, siga-me. No texto que nós lemos, ele disse assim, inteiro. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente vai seguir algo, a gente não precisa saber o que a gente está seguindo. A gente precisa conhecer, ter um conhecimento. Então conhecemos Jesus, aprendemos com Ele, tudo que Ele nos ensinou, tudo que Ele nos direcionou, e a gente vai seguir Ele. A gente aprendeu com Ele que não vai ser moleza. Uau! Então se não vai ser moleza, a gente já sabe, opa, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar porque essa caminhada não vai ser brincadeira. Mas eu amo Jesus. Eu amo tudo aquilo que Ele fez. Eu amo a doçura que Ele é. Eu quero estar com Ele lá na glória. Eu quero viver com Ele. Se eu quero viver com Ele, então eu vou seguir com Ele. Eu vou pagar um preço para estar junto com Ele. Então eu vou me livrar dessas coisas. Eu quero teus ensinamentos, Jesus. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Amém? No começo da minha caminhada cristã, eu quase fiquei louco. Tanto que eu li a Bíblia, estudei as coisas e tal. Chegou uma hora que a minha mãe falou assim, amor, para um pouco, você vai pirar. Tanto que eu queria mais e mais e mais e mais e mais e mais. Porque a gente começa a ver, amados, a gente começa a ver, Jesus não é uma enganação. Jesus não é um falso Deus. Jesus não é um deusinho de pedra lá que fizeram lá, não é uma imagenzinha. Ele é verdadeiro. Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele não é enganação não, irmãos. Ele é real. E para tua certeza, Ele está vivo lá no céu, assentado à destra do Pai. Nossa, meu Deus. Ele está lá e Ele está vendo isso aqui acontecer agora. E o Espírito Santo dentro de nós aqui, uau. Sabe, Ele é de verdade, Ele existe. Ele não é enganação, igual estão falando por aí, não. Não é um profeta só, não é isso não. Ele é real. Ele é real. Augusto Cury era um baita de um ateu sem cabimentos. Quando ele pegou, ele estudou vários filósofos, pessoas assim e tal, que estudaram Jesus e praticamente se converteram. O Augusto Cury começou a estudar. No livro dele fala, eu nunca vi uma mente brilhante desse tanto. Ele se converteu, irmãos. Ele se converteu e ele relata que ele não estudou 1% da mente de Jesus. Para você entender o tamanho da dimensão do nosso rei, aleluia. Augusto Cury não conseguiu estudar 1% da mente de Jesus e se converteu. Irmão, se converteu. Um cara que era ateu. Louvado seja Deus. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei poderoso. Que não mentiu nem um pouquinho para nós, falando que nós íamos ter uma molezinha. Negativo. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflição. Vocês vão ter pegada. Vocês vão apanhar mesmo. Vocês vão tomar chicotada. Vocês vão ser presos. Muitos de vocês vão ser mortos à espada. Muitos de vocês vão ser rasgados pelo meio. Muitos de vocês vão ser crucificados de cabeça para baixo. Isso aí. Só que eu venci. Vocês também. Aí Jesus ainda falou, eis que prepararei um lugar para vocês vão estar comigo. E a palavra dele é verdade, irmãos, é verdade. Ele está preparando um lugar para mim e para você. Amém? Basta nós crermos. E nós aceitarmos os ensinamentos dele. Como que a gente aceita os ensinamentos dele? Primeiro, a gente começa quebrando o orgulho que está aqui dentro. Esse orgulho aqui, ganância, e mais algumas cositas mais que nos afastam dele. Esse orgulho tem que ser quebrado, irmãos. Por quê? Em João 8,34, Jesus diz assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amém? Todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Se eu vivo uma vida de pecado, eu estou escravo do pecado. Quer dizer que eu já me afastei de Jesus. Quer dizer que eu não estou aceitando os ensinamentos dele. Eu não vou segui-lo.
Porque para me seguir eu tenho que mudar minha mente, eu tenho que deixar o pecado para lá. Ah, você fala, não, mas eu não vou conseguir ficar 100% sem pecado. Mas só que Jesus é todo poderoso. Ele sabe da tua luta. Ele sabe o tanto que nós estamos batalhando para nos afastar do pecado. Ele sabe que não está sendo fácil para nós, Juninho. Porque dói, é difícil, a nossa carne, aspas, é fraca também. Ele sabe que está sendo difícil. Então muitas vezes ele fala, puxa, eu não queria ter feito aquilo, mas fiz. Jesus, acalma o teu coração que eu estou te vendo, eu sei que você está... Bota o joelho no chão e ora que você vai ouvir ele falar contigo. Amém, irmãos? Então nós temos que quebrantar esse nosso orgulho e nos deixar próximo dele. Sabe, um coração diferente, quebrantado, mudado. E segui-lo é caminhar nas suas pegadas. Difícil. Em João 4,16, Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, irmãos? Não fica perdendo tempo rezando texto, você não vai para ele, não. É com ele o negócio. É com ele. É somente ele que vai levar nós para lá. Somente ele. É na passada dele. É na pegada dele. É do jeito dele. É na instrução dele que nós vamos alcançar os caminhos do Pai. Somente na pegada dele. Somente dele. Amados, Jesus deu poder para nós. Jesus falou assim que se você orar e pôr as tuas mãos, os mortos ressuscitarão, as pessoas serão curadas, os demônios serão expulsos. Se você botar teu pé e orar, os demônios se mandam, irmão. Amém? Olha também o que ele fez para nós. Ele quer que a gente segue nas pegadas dele. Os discípulos, quando ele enviou de 2 em 2 assim, até Judas e tantos outros que foram na caminhada, amados, eles fizeram milagres que eles não tiveram noção. Fizeram milagres também, eles expulsaram o demônio, ressuscitaram mortos, curaram enfermos, fizeram isso tudo, porque Jesus deu poder para eles. Eles foram e viram aquilo tudo acontecer. Eles fizeram, eles viram, eles presenciaram aquilo. Pessoas até como Judas, que traiu Jesus, mesmo assim, foi lá e fez milagres maravilhosos. Amém? Olha para você ver a intensidade do negócio, tanto que é forte. Mas para isso nós temos que caminhar na pegada dele. Caminhar com ele. Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Se nós decidimos outro, vai ser por nossa conta e risco. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você crê, caminho, a verdade e a vida. Se você não crê, está lá o inimigo te esperando com força total. Amém, irmãos? Infelizmente, essa é a realidade do reino de Deus. Não tem para onde a gente fugir. Não tem como eu inventar algo para você aqui, atalhar esse caminho aqui. Não tem atalho. Com Jesus não tem a ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Em cima do muro você já é dele. Acabou. Só tem duas decisões nesse lugar. Ou é ou não é. Amém, irmãos? Esse é o caminho de Jesus. Sabe, tem os seus desafios, mas a recompensa é maior. Aí eu faço uma pergunta a você. Qual que é a sua cruz? Jesus disse para nós em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Está carregando a cruz, irmão? Está pesado na caminhada? Está pesado? Está ou não está? Eu já estou andando com ela de joelho já. Tanto que ela está pesada. Só que essa palavra me conforta. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Você não é obrigado a vir, mas vinde a mim. Ora, me busca, crê em mim, que a tua cruz vai ficar leve. Eu vou carregar ela para você. Amém? Jesus vai carregar ela para nós. Ele vai carregar esse fardo para nós, irmãos, e vai ajudar-nos nessa caminhada. Só que a gente precisa crer. Nós precisamos buscar Ele de todo o coração. A gente precisa mudar o nosso eu. A gente precisa começar a aprender a vencer as batalhas. A gente não pode ficar aqui quietinho, todo passivozinho, esperando vir a fadinha aqui e falar que você está limpinho, não. É hora de se levantar. É hora de dizer, não, se o meu rei é vencedor, eu também sou vencedor com ele. Amém? Eu sou vencedor com ele também. Pois ele venceu por mim. Se for colocar pela lei da carne, pela lei física, aquela cruz, daquele jeito que Jesus estava machucado, aquilo seria quase que impossível de um homem carregar aquele peso que ele estava. Depois de ter sido tão massacrado.
Mas só que além daquele homem que estava ali se fazendo carne, ali existia um Deus Todo-Poderoso. Ali é um Deus Todo-Poderoso, que é forte. E aquele momento que ele carrega aquela cruz, irmãos, eu vejo assim, permitindo Deus, né, um pensamento que eu tive no momento que li. Jesus está falando, eu vou vencer isso aqui. E se você quiser carregar a tua cruz, pode ficar tranquilo, que não vai ser o Simão Sirineu que vai carregar ela não. Eu vou carregar a tua cruz. Eu vou carregar a tua cruz, para você não sentir a dor que eu estou sentindo. Eu vou carregar essa cruz para você. Mas creia, bota esse joelho no chão, começa a clamar, acredita que eu posso fazer isso. Acredita que eu posso fazer isso. Amém? A nossa cruz pode estar pesada, mas nós temos quem nos ajuda a carregar ela. E Ele ajuda, e Ele é forte, e Ele é poderoso, Ele é majestoso. Para Ele aquela cruz não pesa nada, ela pesa menos que o isopor, aleluia, vou te falar isso. Porque Ele é majestoso, amor. O poder dele é imenso, o poder dele é imensurável. Não há como medir a força fantástica de Jesus e o seu poder. Amém? Ele disse em João 14:2: vou preparar-vos um lugar. Amém? Tem desafios, irmãos. A caminhada do reino não é fácil, mas tem uma promessa: eu vou preparar-vos um lugar. Está escrito lá em João 14:2. Isso Ele nos garantiu, e Ele não mente. Ele não mente. O teu lugar, o meu lugar está preparado lá na eternidade. Está preparado lá na eternidade. Amém? O nosso rei, ele é tão fantástico que eu pesquisei assim os nomes que apareciam na Bíblia. Fiquei um tempo lá procurando para ver como que ele foi chamado no Antigo, no Novo e tal. O nome poderoso dele, o nome do Pai, tem que estar no Filho. Yahusha, Deus que salva, Jesus. Esse é o nome dele, eterno. O Messias, Cristo Jesus. Em Isaías 16:20 chama ele de o Redentor. Isaías 11:12 fala que ele é o rebento do tronco de Jessé. Eu tenho que marcar aqui, não guardei isso na cabeça. E João 1:29 fala que ele é o Cordeiro de Deus, aleluia. O leão da tribo de Judá, em Apocalipse 5:5. O Alfa e o Ômega, em Apocalipse 26:6. Amados, a brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22:16. Grande demais. O Rei dos Reis, Apocalipse 19:16. Senhor dos Senhores, Apocalipse também 19:16. O fiel e verdadeiro, Apocalipse 19:11. A fiel testemunha, Apocalipse 1:5. Amém, irmão? Olha os nomezinhos do nosso rei, como é que é poderoso. O primogênito dos mortos, glória a Deus. A videira verdadeira, em João 15:1. O caminho, a verdade e a vida, o pão da vida. Esse é o nosso rei. Louvado seja o poderoso nome dele. Aí, para a gente finalizar isso, Filipenses capítulo 2, no verso 9. Eu quero ler isso aqui para você entender. Filipenses capítulo 2, no verso 9. Diz assim, ó: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, Santo Pai. Amém, irmãos? Você notou o tamanho do poder do nosso Rei, do nosso Deus? Como é que Ele é maravilhoso? A gente tem que deixar de choramingar muitas vezes, irmãos, e buscar esse grandioso Deus. Sabe, você não está vindo aqui muitas vezes, eu creio. Você chegou aqui, você veio achando que você vai sair com um milagrinho poderoso aqui e tal. Vai sair. Mas a gente precisa começar a mudar nossas atitudes. A gente precisa começar a mudar o nosso jeito. A gente tem que mudar e ser cristão de verdade mesmo, e crer nele, com fé nele. Amém, irmãos? Porque muitas vezes nós somos questionados por aí assim: ué, mas vocês não têm fé? Por que ora e a pessoa não é curada? Cadê a fé? Cadê a fé? Muitas vezes a gente nem presta atenção no culto, nós estamos aqui prestando atenção no jogo do Corinthians, sei lá o que aí. Não é? Muitas vezes a gente está batendo papo aqui, o culto acaba, você nem viu que palavra que pregou? Como é que a gente quer cura, quer mudança? E aí? Amém, irmãos? Isso é só um pensamento. É só um pensamento. Fim da igreja aqui, amados, aqui ou em qualquer lugar que você for, achando que lá vai ter não vai ter, irmão. Vai me desculpar falar isso. Seja franco com você mesmo.
Se a fezinha está menor que um grão de mostarda, ou melhor, inexistente, não perde teu tempo não, fica lá assistindo o Fantástico, qualquer outra porcaria que é melhor. Não adianta perder tempo. Jesus é decisão, é caminhar no caminho dele, nas pegadas dele, com cicatrizes, tá bom para vocês? Com cicatrizes, tá? Não pensa que vai chegar bonitinho lá no reino, não. Jesus chegou lá com chagas nas suas mãos. Os apóstolos chegaram faltando uma perna, rasgaram por meio. Só que eles estão na glória, vão para a glória de Deus, porque eles fizeram a vontade do Pai. Tem cicatrizes no caminho, irmão. Prepara para arranhar essa pelezinha bonitinha, mas você está no caminho da salvação. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé para esse momento, para a gente estar iniciando. Glória a Deus. O pessoal quer fazer um momentinho de adoração? Amém, irmãos? Esses dias eu fiquei, quando o pastor me passou isso, eu fiquei pensando, né? A gente orando a Deus para ele dar uma mensagem, porque já fazia mais de ano que eu estava. Aí eu falei, Espírito Santo, socorro, o que nós vamos ensinar? O Espírito Santo simplesmente só traz isso. Aí a gente participou de um culto, as pessoas ministraram lá. Aí eu comecei a pensar um pouco assim sobre salvação, né? Naquele momento, sabe? A mensagem começou sendo trazida na cabeça assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí a gente começa a entender. É necessário que o Evangelho do Reino seja pregado. E louvado seja Deus, meus irmãos, que cada um de nós aqui presente pregue o Evangelho do Reino aonde você estiver. Aonde você estiver, seja a luz do mundo, seja o sal da terra. Jesus disse isso para nós. Seja para nós sermos a luz do mundo, o sal da terra. Aonde a gente estiver. Nós fomos fazer uma viajadinha, minha esposa, esses dias para trás, que fazia 19 anos que nós não pegávamos férias, né? Aí ela sentiu no coração, simplesmente, cada vez que ela pagava o pedágio, ela falava para a pessoa que Jesus amava ela. Beleza, falando para um, falando para outro, muitas pessoas recebiam aqui, amém, mas até assustava de receber uma palavra dessa. Ela que falava, passava aqui e falava, Jesus te ama, a pessoa, amém. Sabe, e a gente via que despertava um sorriso na pessoa. Amados, é uma palavra tão poderosa quando a gente diz Jesus te ama, porque você permite Jesus falar através de você com a pessoa, que restaura a alegria das pessoas. Amém? Restaura. Parece algo assim que você fala, não vai virar nada isso aqui. Mas libera a palavra. Faz como Jesus faz. Naquele momento, sinta assim, Jesus ia fazer isso? Com certeza que ele ia fazer isso. Jesus ia falar, ó, eu te amo, viu? Certeza que ele ia fazer isso. Então, seja instrumento dele. Começa a botar em prática. Sabe? Começa a viver igual ele. Jesus tinha ousadia, ele sabia se portar onde ele estava. Ele não pedia nada, ele fazia. Sabe, ele fazia algo que ele sabia que era necessário. Comece a fazer isso na tua vida, começa a experimentar o poder de Jesus agindo na tua vida. Comece, ele quer ver isso aflorar de dentro de nós. Ele quer ver isso aflorar de dentro de nós. Amém, irmãos? Os meninos vão ministrar um cântico aqui. Gostaria que você fechasse seus olhos aqui. Um cântico, uma parte de um cântico, e depois a gente vai orar. Eu gostaria que você colocasse a tua vida agora perante Jesus e começasse a entender com ele, falar com ele, falar, Jesus, o que eu estou fazendo? Aonde eu estou te desagradando? Por que a minha vida está assim? Por que eu estou passando essas lutas, mas o que está acontecendo? Irmãos, vai colocando para ele, vai falando com ele, mas sim, feche seus olhos nesse momento agora, deixa as pessoas estar do teu lado, fala com ele. Tira esse momento para falar com ele. Fala com ele, porque a presença dele é real. Sabe? É real aqui. Eu creio, eu vejo ele andando no meio de vocês, de nós aqui. Ele quer ouvir a tua voz aqui, a tua voz, a tua oração. Amém? Glória a Deus.